acredito eu que a nossa função aqui como comentarista, digamos assim, seja justamente ampliar as possibilidades de debate. Por quê? Muitas vezes, quando nós vamos analisar um objeto cultural, digamos assim, como um filme, as pessoas que não estão acostumadas a lidar, digamos assim, abstratamente com esse objeto cultural, têm um pouco de dificuldade para se expressar, por saber por onde começar. E como eu e acredito que meu amigo também tornamos esses estudos de certa maneira uma profissão, a gente pode aumentar as possibilidades, aumentar a quantidade de caminhos que a gente pode percorrer para tentar entender um pouco melhor o filme, não parar num nível pura e simplesmente do senso comum, tentar se aprofundar mesmo no significado disso, tentar entender melhor o porquê e ver como que isso pode influenciar a nossa vida de uma maneira mais efetiva até. Bom, agora falando mais do filme em si. Quando a Carol me comentou comigo de vir e tal, eu aceitei o convite numa boa, mas eu particularmente um certo preconceito com o filme. Vi ele passando várias vezes na TV e nunca tive interesse de ver. Porque na minha concepção era de certa maneira uma comédia romântica. E não deixa de ser, só que eu tenho um certo preconceito mesmo com comédias românticas. Geralmente são filmes bem ruins, assim, fracos, e eu me surpreendi muito, porque ele aborda um assunto que está muito relacionado com o nosso cotidiano, muito presente na nossa vida, que é a questão do amor, só que ele aborda isso de uma maneira totalmente não convencional. Porque quando nós nos observamos nessa tradição na qual estamos inseridos e que, mesmo que a pessoa não se julgue um crente, por exemplo, no caso cristão, ela está inserida nesse modo de pensar cristão, ainda que ela seja um ateu, por exemplo, de certa maneira ela está inserida nesse modo de pensar que vem da tradição. O cara pode até, de repente, não acreditar em Deus, mas aquele modo de raciocinar sobre as coisas, que já vem da tradição greco-romana, ocidental, lá com Platão, Aristóteles, que são as bases teóricas que os primeiros teólogos do cristianismo usaram para interpretar a Bíblia, isso está inserido no nosso dia a dia, é impossível fugir. Eu posso até me colocar de um ponto de vista mais observador, né, de tentar entender isso de fora, com um olhar um pouco mais crítico, mas é uma situação ao qual nós não podemos fugir, nós estamos inseridos nessa cultura, então isso sempre vai influenciar. O que eu quero dizer? É impossível ser imparcial. Esse mito da imparcialidade que muitas vezes jornais mesmo pregam, de que aqui é a verdade factual, aqui nós estamos expondo os fatos como eles são, isso não existe. Por quê? Todo fato, quando ele vira um objeto de conhecimento, ele vai ser transformado em uma representação, certo? Ninguém consegue, através dos olhos de outra pessoa, perceber aquilo, digamos assim, imparcialmente, porque aquilo vai atravessar a interpretação de um terceiro, certo? E é até engraçado quando a gente vê, por exemplo, um assunto como esse, que é o caso do amor, como é um assunto delicado e que desperta sentimentos, digamos assim, conflitantes, porque uma coisa que eu notei da reação das pessoas assistindo e tal, foi que muitas vezes nós não acreditamos na sinceridade do protagonista, eu sempre esqueço o nome dele, que é o Javier Bardem, o Juan, isso. O Juan. É difícil acreditar na sinceridade dele. Para nós que estamos inseridos em uma cultura cristã, monogâmica e que vê o sexo e as relações sexuais, carnais, como uma coisa pecaminosa, é difícil para a gente encarar o fato de que ele pode, de fato, amar uma mulher e se apaixonar por outras duas.
Então a gente já olha para esse ser, para esse personagem com um certo preconceito, na verdade. Porque, e não só para ele, para as outras, a Cristina também. Quando a gente vê ela falando das experiências ali da relação A3, a gente dá risada a princípio, porque eu não consigo acreditar que ela aceita aquilo numa boa, porque nós temos essa questão do relacionamento relacionado muito à posse, porque a nossa sociedade tem raízes puritanas e materialistas. É exatamente o que ela fala naquele trecho em que eles estão andando. Ela fala não, desculpa, o narrador fala naquele trecho em que eles estão andando de bicicleta, só os dois primeiro. Nós estamos inseridos nessa sociedade que é puritana e materialista. Então, muitas vezes se entende o objeto de amor, digamos assim, o objeto que nos desperta esse sentimento do amor, que aí mais tarde vamos nos perguntar o que é o amor, ele traz de certa maneira, o amor como nós conhecemos, ele traz de certa maneira um sentimento de posse em relação ao objeto amado. E isso vem da nossa tradição cultural mesmo, que é uma tradição materialista e puritana. E aí eu gostei bastante também do fato desse filme se passar na Espanha, porque eu estudo bastante e valorizo a filosofia latino-americana, que ela não é tão estudada, não é tão conhecida. Eu mesmo na universidade eu só tive a oportunidade de ter contato com ela por causa de um orientador que eu tive, que até ele fez parte um dia aqui de um Espaço em Cena também, não sei se vocês chegaram a conhecer o Arlindo, que ele foi meu mentor, digamos assim, e aí ele apresentou esse lado B, digamos assim, da filosofia em grupos de pesquisa que eu participava e tal, não em sala de aula, porque na sala de aula tem um cronograma, um currículo rígido que você tem que seguir, que é estudar Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Kant, e depois os contemporâneos, Nietzsche, Sartre, etc. E quando você toma contato com um pensador que não faz parte, tenta se distanciar dessa tradição puritana materialista, você toma um susto. Muitas pessoas vão dizer, inclusive, que não é filosofia, digamos assim, porque ele tem uma visão do mundo, de modo geral, que é totalmente distante daquela ao qual nós estamos habituados. E um dos exemplos dele, que ele dá da questão da diferença de percepção, é a questão do amor, a própria questão do amor. Quando nós pensamos em uma abordagem filosófica do amor, logo vem a questão do amor platônico, que era aquilo que o Platão vai falar no banquete, né? Ele vai falar não, ele vai descrever o diálogo do Sócrates, lá durante o banquete, que é uma obra do Platão, que o amor platônico é um amor distanciado, é um amor do tipo que o Sócrates tinha pelos seus discípulos, que era um amor que não tinha uma necessidade de consumação. E aí, quando nós vamos ler sob o nosso olhar, digamos assim, cristão preconceituoso, eu entendo aquilo como a consumação como o ato carnal. Mas eu acho muita inocência se eu for ler o Platão, interpretar e achar que essa falta de consumação é que não existia um ato sexual. Eu acho que é inocência, porque com certeza existia, era uma coisa comum, tradicional, entre os mestres e os seus discípulos na Grécia Antiga, a relação sexual. Então, quando ele fala de não haver consumação, é muito mais relacionada a existir um certo distanciamento do objeto amado. Essa é a concepção do Platão quando ele vai falar de amor, do amor platônico, digamos assim. O principal filósofo espanhol que eu estudei bastante, que é o Ortega y Gasset, ele compreende o amor de uma maneira muito diferente. Ele fala que o amor é uma tentativa de você levar o objeto amado à plenitude do seu significado. Porque ele acredita que tudo que existe tem uma possibilidade de plenitude, que tudo tem uma certa, que ele vai chamar de vocação, que é um conceito difícil de entender também, a gente tem que fugir um pouco
da interpretação puramente imediatista da palavra, tentar entender como um conceito um pouco mais complexo. E no caso ele vai falar da vocação, que é de uma tendência do nosso ser a cumprir um objetivo na existência, na circunstância, como ele chama. E tudo tem uma vocação. E quando eu amo esse objeto, eu sinto uma necessidade muito grande de contribuir para que essa sua vocação se expresse e chegue a uma plenitude que é possível de se alcançar. E ele vai falar que isso é uma coisa muito, muito boa. Por quê? Na medida em que eu tento levar tudo à plenitude do seu significado, eu me torno uma pessoa muito mais compreensiva e tolerante. Porque se eu quero levar o objeto de amor à plenitude do seu significado, eu tenho que primeiro, e é um esforço constante, tentar entender esse objeto amado, certo? E na medida em que eu tento entender o objeto do meu sentimento, isso contribui para que eu entenda também as ligações que esse objeto, e aí quando eu falo objeto, obviamente inclui pessoas, situações, lugares, obras de arte, objetos de cultura, filmes, totalidade do real, digamos assim. E conforme eu tento entender o objeto do meu amor, eu vou compreendendo também aquilo que o objeto do meu amor ama, e isso faz uma conexão entre todas as coisas existentes. De certa maneira, eu sinto que o meu ego, ele se dilui. Por quê? Aquilo que para mim é imprescindível na concepção do Ortega C é o meu objeto de sentimento, o meu objeto de amor, aquilo que eu amo. E se para mim o meu objeto de amor é imprescindível, também aquilo que é imprescindível para o meu objeto de amor vai se tornar imprescindível para mim. E eu acho que nesse filme tem uma metáfora belíssima disso, que é a relação em três que eles têm. Porque a Cristina, ela se sente muito mais parte da vida, muito mais inserida na vida do amante dela, né? A partir do momento em que a Helena aparece e ele começa a entender essa relação que ele tinha com a Helena, que é o objeto de amor do amado por ela. Então, na concepção do Ortega, quanto mais nós tentamos compreender e levar as coisas à plenitude de seus significados, mais compreensivos e tolerantes nós nos tornamos. E se aquilo é imprescindível para mim, eu não posso entender o meu objeto de amor como uma posse. Por quê? O meu ego se dilui. O meu ego deixa de ser uma necessidade minha, digamos assim, deixa de necessitar o objeto amado como uma posse e passa a compartilhar de uma noção de eu, digamos assim, que é muito mais completa. E esse é um pensamento que o Ortega expressa de uma maneira, e é um pensamento, na verdade, que está muito presente em vários pensadores contemporâneos. Quando a gente pega, por exemplo, o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo e As Portas da Percepção. Quando ele começa lá nas Portas da Percepção, que a base do livro ele conta a experiência dele com a ingestão de mescalina. Ele toma uma quantidade de mescalina, que era prescrito na época, não era proibido nem nada, era um remédio, e vai descrevendo as experiências dele. E ele fala que uma dessas experiências é justamente de você se sentir muito mais parte do todo. E isso torna você uma pessoa muito mais tolerante. É óbvio que eu não estou estimulando ninguém a tomar mescalina. A gente não precisa disso para alcançar o objeto de desejo, digamos assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é uma questão que está puramente presente na filosofia do Ortega.
é um pensamento que era muito mais amplo, muito mais difundido na época. O problema é que nós estamos, como eu disse, inseridos em uma sociedade puritana materialista. E isso é visto, de certa maneira, com preconceito. Porque se eu amo, eu sou dele e ele é meu. Então existe uma relação de posse, são dois egos, digamos assim, que necessitam um do outro. O amor no sentido orteguiano é muito mais do que um precisar, é você fazer parte do objeto amado, você aumenta a sua subjetividade, o seu eu deixa de ser pura e simplesmente este objeto material que tem limites, que é feito de carne e osso, e você passa a se integrar na existência, né, de uma maneira muito mais produtiva, muito mais efetiva. E nesse sentido, até o Ortega ele vai, digamos assim, mudar o eixo de referência da filosofia. Enquanto que, para os gregos, principalmente lá os gregos antigos, Sócrates, etc., a filosofia é um amor ao conhecimento, né? Philos, Sofia, é a união de duas palavras. O Ortega ele fala que não. Ele fala que na medida em que a filosofia busca sempre levar as coisas à plenitude do seu significado, e obviamente ela tem uma base de referência muito maior em relação às coisas abstratas, porque as coisas materiais nós já temos ciências que lidam com isso muito melhor. A física pode dizer muito mais sobre essa mesa do que a filosofia, porque ela tem um método de estudo que é muito mais eficiente nesse caso. Então a filosofia ela vai trabalhar mais com objetos de estudo abstratos, digamos assim, com ideias. E, nesse sentido, a filosofia ela deve ser entendida não como um amor ao conhecimento, mas como um conhecimento do amor, porque o amor é o fim em si. E, obviamente, não entendido no sentido puramente carnal. O que mais? E aí, outra coisa que é interessante até que eu gostaria de citar do filme, dele fazer essa dicotomia entre o espírito materialista puritano e o espírito europeu, digamos assim. E aí, quando ela fala europeu, eu tenho a impressão de que ela é bem específica ao se referir ao espírito europeu ocidental, que é bem diferente do espírito europeu dos ingleses, do pessoal do Reino Unido, que partilha da mesma tradição cultural que os Estados Unidos, obviamente. Isso realmente faz muito sentido para mim. Quando ela fala que as preocupações são outras, o modo de vida é outro, a gente tem que entender isso também sem preconceito. E aí isso também dá um gancho para a gente debater a questão da identidade cultural. Será que essa concepção de amor que nós temos, ela serve? E aí, posso interpretar isso do ponto de vista geral, cultural, da tradição, mas também posso interpretar isso no sentido também pessoal. Será que quando eu falo que eu amo alguém, seja o marido, seja a mãe, esse amor que eu sinto, eu compreendo que sentimento é esse? Óbvio que é difícil de compreender e muitas pessoas vão passar a vida toda sem compreender, mas eu tento compreender, eu tento me aproximar do conhecimento, eu tento levar o próprio amor à plenitude do seu significado? Ou não? Ou esse meu sentimento é um sentimento pura e simplesmente de posse, em que o amado é nada mais do que um objeto que me completa, mas não necessariamente se completa. Certo? E eu acho que é isso. Obrigado pela atenção. Como é que funciona agora? O pessoal pergunta para o André? Não. Depois a gente abre o debate. Boa tarde. Vocês estão bem? Gostaram do filme? Eu gostei muito também. Bonita essa Scarlett Johansson, né? Também, né? Pessoal, o filme, ele trata de um tema
que diz respeito a essa questão dos relacionamentos. Gostei muito do filme, a leveza do filme, a questão da comédia romântica que o André falou, essa narrativa do Woody Allen é uma coisa gostosa que aproxima a gente do filme, não é isso? Parece que tem alguém falando no nosso ouvido, trazendo a gente para dentro, né? Mas, falando sobre o tema relacionamentos, eu gostaria de propor uma ideia que é um termo que a gente está utilizando bastante agora, a pós-modernidade líquida. Vocês já ouviram falar esse termo? A questão do líquido, ela remete a uma ideia de algo que é fluido, que é mutável. Nós podemos dizer que até a década de 60 do século passado, a gente estava baseado em estruturas muito bem sólidas, consolidadas, muito materializadas, onde havia uma segurança muito grande, um desejo de continuidade, de perenidade. O relacionamento a vida inteira, o Estado forte, a igreja oferecendo aquele olhar de cima para baixo. E a partir da década de 60, uma revolução muito grande. E hoje, a gente vivendo no início do século XX, a gente vê essa sociedade líquida. A sociedade líquida onde tudo é muito rápido, tudo é objeto de troca, de consumo. Enquanto está bom eu estou utilizando, na medida que me é oferecido algo melhor, eu abandono aquele anterior. E quando a gente vem falar de relacionamento, a gente poderia colocar a questão do fluir dos relacionamentos da mesma forma que a sociedade flui. Vemos hoje relacionamentos líquidos, relacionamentos que substituem a qualidade, muitas vezes, pela quantidade. Um desejo de usufruir. Eu mantenho os meus amigos, eu mantenho relacionamentos profissionais, eu mantenho determinados objetos enquanto aquilo me serve. Quando não me serve mais, eu descarto e vou procurar um outro com uma promessa de prazer maior. A questão é que isso está sendo proposto para a gente. Mas será que isso, de alguma forma, cala as profundas necessidades que nós temos dentro da gente? A reflexão que eu consegui enxergar um pouquinho a partir da questão das duas protagonistas. Cada uma delas eu consegui enxergar, sob o meu ponto de vista, que representavam essas vertentes assim. A Vicky, ela vinha contaminada pelo que o André falou, dessa visão do amor romântico, de um amor estruturado, de um projeto de vida a dois. E a Cristina, ela vinha já inserida nessa modernidade líquida, buscando um caminho, tentando encontrar o seu lugar. O interessante é que no transcorrer do filme, não sei se vocês perceberam, mas ocorre a partir de um questionamento, uma troca de papéis, uma inversão. É a Christine que ela vai realmente questionar se aquele relacionamento até estava servindo a ela, aquela fluidez atendia a necessidades profundas, e ela vê que não. E por outro lado, a Vicky, questionando o noivo, ela vê que existia uma falta ali dentro que até aquele momento não estava reconhecida. E ela vai buscar, mas o buscar não significa preencher, é um movimento só. E o filme se encerra dessa forma, questionando essas duas posições e no trâmite dessas duas posições. Pergunta para vocês: é possível hoje sonhar com um relacionamento estável e duradouro? O que vocês me responderiam? Pode perguntar já ou não? Eu não sei muito bem como funciona a primeira vez que eu venho aqui. Vocês me desculpem se eu estiver dando uma gafe. Não, sem muita formalidade, relaxa. É conversa. É conversa. Quando eu perguntei, não era para bochichar, mas conversar com a gente também, né? Para eu escutar, porque senão não vai dar problema. Por favor. Eu acho que é possível, sim. O amor, você vê pelo filme que o amor é convivência, né? Pessoas convivendo, dia a dia e tal. O amor vai florindo, e você vê que as duas mulheres até se aproximam pela convivência, né? Sim. Você vê que depois, num determinado
estavam tomando café lá e o marido falou que era gay, perguntou se ela era bissexual. Eu falei, não, eu sou eu, né? Eu acho que aconteceu aquilo pela convivência. Então você vê, se duas mulheres se aproximaram pela convivência, como que não pode? Sim. Um homem e uma mulher tem um relacionamento estável e duradouro. Se eles convivem, eles estão bem, eles têm afinidade, são companheiros. Eu acho sim que é possível. Seu nome é? José Antônio. José Antônio traz uma ideia de um amor a partir de uma construção. É um relacionamento que vai se aprimorando, vai se conhecendo, se deixando conhecer, e a partir daí vai se criando uma amizade, e esses laços podem se transformar num projeto de vida. É isso que quer dizer? Muito bom. Quem mais que gostaria de falar? Mas eu penso que, assim, além dessa construção, né, há que haver também assim, uma afinidade. Né? As pessoas têm que querer construir. Sim. E aí eu acho que hoje esse grupo líquido, né, tem isso, essa procura dos questionamentos. Entendo. Podemos falar de desejo, então? Seu nome é? Cristina. Cristina. Cristina está levantando. Essa aqui é a Vicky, tá? Bonita, hein? Bem na pica. Cristina, posso fazer uma observação? A neuropsicologia, através dos exames de neuroimagem, eles conseguiram detectar que o apaixonamento é um fenômeno bioquímico. Evolutivamente, para que duas pessoas diferentes se aproximassem, a natureza, a partir de algo que é imponderável, que é o desejo, desperta um hormônio, um neurotransmissor chamado ocitocina, tá certo? Então tá bom. Dr. Elton, para quem não conhece, psiquiatra, especialista nisso. Esse hormônio, ele gera todo aquele fenômeno químico corporal do apaixonamento, sabe? Essa descarga de ocitocina, que é um potente estimulante, faz com que o sujeito viva aquele estar nas nuvens. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o nosso organismo se acostuma com esse hormônio e esse apaixonamento vem diminuindo. Esse recurso biológico, natural, evolutivo, ele serve para aproximar duas pessoas. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, esse hormônio vem diminuindo de efeito no organismo. É o tempo em que a amizade entre o casal e esse conhecimento deveria ir subindo na questão dessa sintonia, desses projetos de vida em conjunto, dessa boa convivência, formando o amor. Para que na hora que a ocitocina, esse recurso de apaixonamento terminasse, sobrasse a solidez e a construção do relacionamento do Zé Antônio lá, sabe? O que acontece é que muitos relacionamentos, a ocitocina desce e não existia substância nenhuma para formar nada. E a partir daí foi-se. Fala-se que esse hormônio atua de 6 a 12 meses no organismo, em alguns casos menos, outros casos mais, mas a gente vê que essa constituição de um casal, ela não depende exclusivamente do apaixonamento, que é um fenômeno bem projetivo, no sentido de, quando eu me relaciono com a minha... Desculpa. Não, eu não tenho preconceito, não, Feliciano não me representa. Mas meu filho não pode. Quando eu me apaixono por uma pessoa, eu não tô me relacionando com ela, mas com uma fantasia que eu revisto essa pessoa. E é só o tempo que vai despir essa fantasia para que eu consiga enxergar o sujeito que está ali por detrás. E a partir daí pode haver uma sintonia ou não em cima disso, né? Até uma observação que eu queria fazer em relação ao que ele falou. Concordo que o amor existe a possibilidade do amor como construção, como ele falou, concordo plenamente, mas eu acho que não necessariamente, porque, por exemplo, é que a gente viu o filme legendado e aí tem uma parte que é fundamental, assim, até de uma questão cultural e conceitual. Tem uma hora que ela fala assim, aquela moça lá que hospeda elas, as moças.
Judice, ela fala assim, que eu amo o Mark, mas eu não estou mais apaixonada por ele. Só que no inglês ela fala I love Mark, but I'm not in love with him. Então, pra gente são duas coisas completamente diferentes. Só que para alguém de língua inglesa, o conceito é o mesmo. E aí, como que eu vou discernir, digamos assim, o amor da paixão? Porque a minha linguagem me representa, na verdade. Então isso é um assunto delicado. Não, eu queria só colocar mais uma provocação aí, colocando que de repente, assim, talvez as pessoas acabem buscando uma relação simbiótica, né, a princípio, quando seja uma condição assim fundamental se fundir com o outro para que, né, ela se sinta bem. Teu nome, André fez uma colocação bem interessante. No primeiro momento. Mas assim, eu acredito que fundamentalmente a pessoa ela tem que ter um bom relacionamento consigo própria. Ela tem que ser, a princípio, uma excelente companhia para si mesma, né? E que ela busque no outro pontos de intersecção, mas que cada um dentro dessa relação tenha a sua individualidade, tenha os seus amigos, tenha os seus momentos de poder também ficar sozinho, né? E que exista nessa relação, fundamentalmente, eu acredito que tem que existir pontos de intersecção, né? Mas que isso não seja uma simbiose, não seja uma coisa doentia, eu tenho que estar com o outro a todo momento, nós temos que viver um projeto em comum 24 horas por dia. Muito bom. Deixa eu só fazer uma complementação. Espera um pouquinho, Zé. A experiência que a gente tem no consultório dá conta de uma quantidade de pessoas que vem trazendo uma problemática em termos de dor psíquica por conflito, justamente por um ponto que você levantou. Uma boa parte dos relacionamentos sendo formados a partir daquela noção de falta, de complementariedade. A sociedade, no senso comum, ela coloca determinados termos que já estão incorporados, como eu preciso encontrar minha metade da laranja, eu não arrumei a tampa da minha panela, e isso é muito comum nas queixas de pacientes a partir de relatos de relacionamento. O trabalho terapêutico diz respeito a tentar transmitir a ideia para essas pessoas de que ele não é incompleto, ele é uma laranja inteira que precisa achar uma outra laranja inteira também. E o serviço é muito desse que você colocou, a descoberta dessa individualidade inicialmente, uma consolidação desse sujeito, na sua posição, no lugar que ele ocupa, para que a partir daí, ele sabendo quem ele é, ele vai querer buscar um parceiro para dividir um projeto de vida. Você está entendendo? Muito bem colocado, gostei muito dessa colocação. Então, dentro de uma sequência de raciocínio, quando a gente pergunta assim, olha lá, é possível um relacionamento estável? O Zé fala que é uma construção, a Cristina fala um pouquinho dessa complementariedade, cresce com a ideia do desejo, o nosso amigo André também fala sobre a dificuldade onde se vai buscar outra parte. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que é muito interessante o discurso de vocês dois. Eu acho que eles se complementam de uma forma totalmente oposta, mas eles acabam se complementando, porque o André traz a plenitude do amor. Será que a gente vive a plenitude do amor? A gente vive a nossa plenitude se a gente permite que o outro seja pleno e finalizando na plenitude da vivência do amor. Aí o Maurício vem e fala da modernidade líquida. Aí me ocorreu uma questão, né? Tudo na nossa vida a gente tem ciclos de vida, morte e vida. Então, em relacionamento afetivo, em trabalho, em tudo, é vida, morte e vida. Só que a gente não foi, a nossa cultura, né? A gente não foi criado para lidar com a morte. Aí eu acho que entra a questão do relacionamento líquido. Quando aquilo, ou a serotonina, citosina, quando ela baixa, quando entra na questão da morte.
Aí vem o conceito do Bauman, da modernidade líquida. A gente não sabendo lidar com essa morte simbólica, a gente abandona e busca, e geralmente, né, segundo alguns teóricos da psicologia, a gente reproduz, né, a vivência afetiva sempre, desde os 5 anos com o pai e assim para sempre. Por a gente não se permitir viver a plenitude do amor. Agora sim, se a gente consegue ultrapassar essa barreira do amor egoísta, do amor romântico, né, como ele é imposto pra gente através de novela, de tudo, se a gente consegue superar isso e deixar o outro viver nossa plenitude, deixar que a gente viva na nossa plenitude, que é muito importante da relação simbiótica que o André colocou, não cair nesse truque, né? E se a gente conseguir permitir que o outro viva, nos permitir viver, eu acho que aí sim a gente consegue ter a sua pergunta, Maurício, de será que é possível um amor duradouro? Porque o amor duradouro é o quê? É uma monogamia até que a morte nos separe? Ou será que é saber lidar com o desejo do outro? Porque assim, a gente não lida, né? A gente não sabe o que o outro deseja, a gente não quer nem saber. Então assim, a gente está ferindo a plenitude do outro. Qual é o desejo dessa pessoa? Qual é o meu desejo? Será que é isso que eu quero? Mas e o que os outros vão pensar, né? Como que eu vou viver numa relação a 3, se esse for o caso? Ou coisas bem menos agressivas do nosso ponto de vista cultural, do que isso. Mas eu vou sozinha no churrasco? O que os outros vão pensar? Coisas pequenas, assim, que a gente acaba não vivenciando e não deixando o outro vivenciar. Então não é pleno. A nossa vida acaba, por fatores culturais, acaba não sendo pleno. Nessa nossa... Cristina também. Não puxou pra Cristina? Eu acho que assim, soma tudo isso, o fato assim que hoje nós somos uma coisa. Hoje nós queremos uma coisa. E amanhã? E depois? Às vezes cada um cresce, vai para um lado. Muito bem colocado. A dinâmica do relacionamento, o relacionamento quando começa, depois de 10 anos, já são outras duas pessoas, será que elas se acompanharam? Muito bem colocado. Então, as pessoas, assim, às vezes cada um vai para um lado. E eu acho até que nessa necessidade de me completar através do outro, eu quero o outro porque eu acho, na teoria, no amor romântico, que o outro vai me completar. Por isso que o amor é bom. É até um sentido egoísta. O amor é bom porque quando eu me relaciono com o meu objeto de amor, eu me sinto completo. Só que nesse afã, nessa necessidade de se completar, eu acho que eu incompleto o outro e jamais alcanço o objetivo buscado, que é me completar. Porque eu tenho essa necessidade sempre de ter o outro como, digamos assim, um objeto de posse, que se eu tenho ele, eu vou me tornar pleno e acabo impedindo o outro de alcançar sua plenitude. E eu acho que, na minha concepção, que é orteguiana... A gente vivencia isso. Maurício, meu nome é Luiz Henrique. Pode não. Gostaria de fazer uma observação. A Cristina, ela foi muito mais liberal no filme, e ao mesmo tempo muito mais leal, porque ela era uma mulher dividida, né? E o Juan Dog, na qualidade espanhol, né? Ele se apaixonou por duas mas se apaixonou por duas americanas, né? Eu estava pensando, se fosse no Brasil, dirigido pelo Carlos Imperial, ele se apaixonaria por umas 10 mulheres, que as mulheres brasileiras muito mais calientes e mais bonitas, né? É verdade. E também, usando a linguagem popular, então quando ele conheceu as moças, né, ele partiu do princípio, o Antônio, né? Caiu na rede, é beijo e vai de bola, né? E rolou, né? Foi um repente, né? Falando se fosse do Brasil, né, parece que o Diabo foi convidado para fazer um filme no Rio de Janeiro. Não sei se vocês estão sabendo. Ah, é? Sei se é o prefeito do Rio, só parênteses, né? O prefeito do Rio, o prefeito do Rio ou o governador, agora não sei, que disse, já quando enviou a proposta, ele patrocina o filme, porque não deixa de ser uma propaganda do Rio. Teve o Paris Meia-Noite, teve o Roma, então parece que foi ano que já está. Ai, que ótimo, eu adorei. André, Eu vi
vejo assim, você coloca muito, né, esse sentimento de posse, ou você colocou até a questão da materialidade, né? Eu acho que você está assim, muito focado na paixão. Paixão não é amor. Eu acho que paixão realmente é aquela coisa gostosa, todo mundo quer viver, né? Aquela eleição, aquela coisa de... Mas amor é quando você gosta da pessoa por valores, os valores que ela tem vai de encontro com o que você busca, com o que você procura. Então esse amor ele cresce. E não necessariamente, às vezes você tem amor por uma pessoa, mas você pode não ser apaixonado. Mas você tem amor, é um amor verdadeiro, um amor que ele flui, cada dia ele cresce mais. Sim. E você não precisa ser necessariamente apaixonado para ser feliz. Concordo. É que eu tô mais até buscando o significado do que é o amor do que definindo, digamos assim. Porque como tudo que é abstrato, que não é delineado materialmente, é difícil a gente construir uma definição certa, porque eu posso definir, como eu falei, eu posso definir nessa mesa, porque ela tem os limites estabelecidos e tal. Mas definir uma coisa que é abstrata, que só está na ideia, é complicado. Liberdade, justiça e o próprio amor. Mas você vê que todos que estão aqui, o que eles estão buscando? A gente está aqui para quê? As pessoas querem ser felizes. E vivenciar as coisas como ela falou. Você acha legal se você tem um companheiro que vai falar, não, você não vai em tal lugar, você não vai fazer isso, ou você não vai fazer aquilo. Quando existe amor, seu companheiro não vai falar para você, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu acho que um dos requisitos essenciais para a felicidade, né, é a vida sentimental, né? Sim, sem dúvida. E se você não tiver uma vida sentimental legal, você não vai conseguir ser feliz, né? Se interagir com as pessoas que estão aqui e tal, mas eu estou falando isso assim para as pessoas que estão aqui, porque muitos buscam esse conceito. E eu tenho alguns colegas aqui de psicologia, eu já sou formado em Direito, mas curso de psicologia, e a gente estuda tanto e às vezes não encontra conceito, não encontra definições. Só vivenciando, né? Ou pagando psicoterapeutas para conversar. Para você ter, né? Conceito, definições, né? Posso fazer uma colocação disso? O André, ele trouxe aqui do Ortega, né? Essa questão, levantou um pouco da ideia de um amor altruísta, um amor que vai buscar a plenitude do outro. Assim, de uma forma bem crua, a psicanálise ela fala de um egoísmo intrínseco no ser humano, uma necessidade de autossatisfação que naturalmente no processo de aculturação, de socialização, ela vai se limitando, vai se cerceando a partir de julgamento. Isso também a neuropsicologia explica através da neuroimagem, informações do neocórtex, principalmente do lobo frontal, onde vão se registrando eventos e episódios que vão formando a partir de erros e acertos um juízo, cerceando esse nosso egoísmo e fazendo com que a gente seja seres sociais. A nossa evolução ela se dá nessa socialização e nesse transcender ao egoísmo, mas intrinsecamente nós somos egoístas. Quando eu me coloco diante do outro, eu estou num embate entre a vontade dele e a minha vontade. Olha que tarefa! Aprender a amar é aprender a superar o seu próprio egoísmo e entender e conciliar essa questão da necessidade do outro com a minha necessidade, do desejo do outro com o meu próprio desejo. Então nós estamos falando que algo que muitas vezes em palavras parece simples, mas na vivência é tarefa para a vida inteira, vocês concordam? Nesse sentido, algumas pessoas acho que criam individualismo entre as pessoas. Na verdade, não é o individualismo, eu acho que é a parte que a pessoa tem a necessidade de ter o seu espaço, né? O outro respeitar o espaço do outro, e isso vê uma convivência juntas. Perfeito. Olha, o seu nome é? Adriana, existe um psicanalista muito famoso chamado Flávio Gicovati. Ele tem livros excepcionais sobre amor, se vocês quiserem ler, são caracteres mais profundos realmente e muito crus a respeito dessa natureza humana e como que ela se expressa em relacionamentos. Eu indico para vocês.
E num desses livros, O Amor Possível, ele fala de dinâmicas de relacionamento onde existe um pêndulo entre generoso e egoísta. E numa relação só existe um egoísta se o outro se colocar na posição de generoso, ou seja, só existe um folgado se o outro deixa folgado. E, na verdade, ele coloca que, muitas vezes, olhando exteriormente, egoísta e generoso, a gente coloca um juízo de valor dizendo que o egoísta é o errado e o generoso é o certo. Mas a partir de um olhar profundo, bem profundo, você percebe que o generoso aprisiona o egoísta no seu desejo. E gera uma dependência e uma codependência nessa relação. É uma relação que tem que ser equilibrada pelos dois. E a partir da equilibração desse pêndulo, consegue-se uma vivência melhor. Naturalmente, as personalidades elas variam entre completamente narcísicos, pessoas que só pensam no próprio umbigo, onde a libido, a energia flui para a própria pessoa, e pessoas, vamos colocar duas vertentes, extremamente altruístas, generosas, e outras pessoas com um ego muito frágil que se deixam ser pisadas. Então nós temos extremos opostos. O ideal é sempre o caminho do meio. É a gente contrabalancear uma boa autoestima para se valorizar, mas também ter noção que sem o exercício de alteridade, ou se colocar no lugar do outro e ceder, a gente não chega a lugar nenhum, nem a própria felicidade. Pois não. Só mais uma colocação que eu acho interessante, o filme coloca também, até na sua fala eu estava pensando nisso, que é um termo que tem sido dito hoje, que é o poliamor. Ou seja, pessoas que não têm problema nenhum, assim como o Juan Antônio, de dividir a sua afeição igualmente entre duas ou até mais pessoas. Cada pessoa, para esse indivíduo, que tem esse poliamor, tem a sua importância e ele consegue, racionalmente, não sei como é que é o processo, ele consegue se dividir entre essas pessoas. Então, porque eu acho que essa questão do poliamor, porque a monogamia, ela é cultural, ela não é natural, né? Ela é natural. Então a gente é condicionado desde o nascimento a achar que isso é o certo. Mas, por exemplo, hoje mesmo, no Oriente, em muitos países muçulmanos, um sheik tem quantas mulheres ele consegue sustentar. E isso é certo, é normal, né? É certo para eles. Então, essa questão do poliamor é difícil pra gente visualizar isso como natural, porque a nossa cultura é que, por mais que a gente não frequente igreja, não se proclame de uma religião ou de outra especificamente, todos nós somos cristãos. Fica difícil para quem está do outro lado, que está sendo um objeto de quem ama desta forma. Porque para essa pessoa, se ela não tiver como que caso ela não quer isso. Ela percebeu que não é, que ela não se sentiria bem. Porque é muito difícil ir contra, E contra a correnteza, por vários fatores, internos e externos, mas principalmente internos. Mas aí que mais da questão, Falando da questão. Mais os externos, Falando da questão interna, eu acho que fantasias, todos nós temos, Mas se trazer a fantasia para a realidade, tem como você vivenciar isso. Como você falou, lá os sheiks têm mulheres e tal, mas se nós não vivenciamos como eles vivem, como se eles estão felizes, se eles estão bem. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, mais uma mulher e tal, no exterior, ser mais preciso, assim, lá em Dubai, e eu vi a vivência, assim, as mulheres, elas não são tão felizes, assim, como aparentam, apesar de não, assim, porque só quem tem várias mulheres lá são pessoas que têm dinheiro, não é qualquer um, A pessoa mora lá, é mais dinheiro, não, a pessoa, a gente fantasia uma coisa. E aí a gente não tem questão material, mas a questão de vivência entre eles na casa. Você vê que as mulheres não são assim. Ninguém é feliz, na verdade ninguém é feliz. O homem também está buscando mais
ainda, porque ele já tem 3, 4 mulheres, ele quer ter mais uma. É insaciável. Mas aqui no Brasil também tem isso. Não, quando eu fiz a comparação, eu não quis dizer assim que eu considero que eu não sou a favor da poligamia, não é isso. É só uma questão de assim, de pontuar que é cultural. Não que eu não considero que eles sejam felizes assim, ou que a gente seja mais feliz que eles. Não, eu só quis dizer que é cultural. O que pra gente é certo, a monogamia, como o André colocou, a questão de pessoas, né, que estão vivendo a poligamia e tal. Eu quis dizer isso, que não que seja certo nem que seja errado, mas que é cultural, né? E mesmo assim, eu não acredito em ser feliz, né? Eu acredito que em 24 horas de um dia você pode ter segundos de felicidade ou várias horas. A gente tem momentos felizes, então eu não acredito em ser feliz. Eu acredito em você ter momentos felizes, momentos infelizes. Eu acho que isso é importantíssimo, porque deve ser um saco ser feliz pra sempre, né? Você conhece alguém que é? Não. Todo mundo tem. Você vê as pessoas ali. Todo mundo tem seu conflito. Quando trouxe para a realidade, né? O cara trouxe outra mulher para dentro da casa dele, começou ali a viver ele. No começo foi uma maravilha. Depois você viu o que aconteceu? Sempre os conflitos, ninguém está. Você conviver com uma pessoa só já é difícil, mas eu conviver com Mas a relação se equilibrava quando existiam os 3. A partir de que a Cristina resolveu sair, ela desequilibrou novamente. Porque o que buscava, o que faltava era esse outro ponto, que era o que dava a complementariedade para eles. A relação deles. Acho que o filme é um convite para a gente se olhar, né? E se conhecer melhor, né? Saber o que é certo e errado para a gente. Se nós estamos sendo honestos com os nossos sentimentos, né? Eu acho que ver a Cristina ou o próprio Juan falando de forma tão franca daquilo que sente, né? Nos coloca a pensar, somos francos conosco, né? Nas nossas relações, sejam elas de casamento, de amizade, familiar, né? Que a gente se esconde nas nossas defesas muitas vezes, né? No sentido de que eu coloco o outro, né? Como meu objeto de amor, mas um objeto de amor ideal, né? De que tem que ser tudo perfeito e tem que ser condizente com aquilo que é certo para mim, né? E a gente entra naquela questão de novo do individualismo, né? É o outro como objeto. A gente chama de objeto de amor no sentido de ter que me completar, entre aspas, né? Que aí o Lacan também vai dizer pra gente que a gente é um furo, né? Sendo um furo, então a gente não precisa ser nada rotulado, né? A gente é o que é, e eu acho que a Cristina foi muito feliz na fala dela, né? E a Maria Helena também traz isso à tona no momento que ela fala, você sofre de insatisfação crônica, né? Acho que ela está falando de todos nós, né? De insatisfações crônicas. Quer pegar o gancho, pois não? Nós estamos vendo a questão do amor, a questão da fidelidade. Pessoal, agora explica dentro da sua capacidade profissional, que nós tivemos duas cenas muito parecidas. Por que ele trouxe a esposa dele para dentro de casa? O fato do suicídio. Essa mesma pessoa depois pega uma arma e tenta matá-los. Aonde está o amor e onde está o ódio aí? E aonde isso tudo faz parte dessa parte cultural, dessa parte psicológica, humana? Como é que você tem uma boa parte das pessoas, seu nome é? Jefferson, uma boa parte das pessoas acha que o contrário do amor é o ódio. Na verdade, o contrário do amor é a indiferença. É você não considerar, sabe? Então, a gente viu ali na Helena uma expressão de impulsividade muito forte, uma expressão onde esse emocional dela transbordava no aspecto artístico, onde ela não tinha uma contenção para os seus sentimentos, onde ela se permitia viver intensamente os seus altos e baixos. Você está entendendo? No momento onde o Ana acolhe ela para casa, é uma atitude, aí sim, num aspecto altruísta, tentando de alguma forma salvar ela naquele momento. E quando ele recebe de novo um tiro que não paga disso, isso é simplesmente a constatação da dualidade que cada um de nós somos portadores. Eu sou um ser que tem todo o potencial de qualidades para a perfeição, mas também sou portador de todos os defeitos e vícios.
tudo isso está em potencial dentro de mim. Depende do que eu exercito, isso vai se manifestar. Então, ela ali tinha hora que estava de um jeito, tinha hora que estava do outro. Nós também somos assim, só que nós somos mais contidos. Os chamados normais são pessoas que contêm essa questão, mas isso está presente dentro da gente, sabe? Eu gostaria só de dar uma complementada na sua fala, seu nome é? A Rosângela trouxe questões bem legais. Podemos falar um pouquinho de desejo? Pode ser? Ó, é complicado, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente levar isso daí. Ela citou o Jacques Lacan, um psicanalista francês que gostava muito de dar pitaco nas coisas, sabe? Especialmente no do Freud, sabe? Ele, como ele falou, ele punha o dedo na ferida de todo mundo. Ele era um excelente palpiteiro, sabe? Mas ele traz coisas muito interessantes. O chavão dele é que o desejo reside na falta. Desejo é algo que não foi feito para ser concretizado. Porque se for concretizado, deixa de ser desejo. Então, o desejo humano é algo que sempre flui a partir de uma busca. E quando, de alguma forma, se aproxima do seu objeto, ele já vai procurar uma outra. Então, a natureza humana é a natureza da insatisfação, que foi o que foi falado. A Cristina sofre de insatisfação crônica. Quem não sofre? Quem é saudável não sofre. Quando eu atendo alguém que está carente dessa insatisfação, esse sujeito está deprimido à beira de um suicídio, porque ele já se desanimou pela vida, sabe? Então aí nós vamos ter que cuidar dessa pessoa para que o seu desejo comece a brotar de novo e aí ele começa a viver novamente, sabe? Então a questão do desejo é muito própria disso. O desejo reside na falta, o desejo humano, o desejo é algo que permeia a nossa relação e ele vai buscar vias por onde vai escoar, mas nunca se concretizar. E uma coisa interessante que eu chamo a atenção para vocês lembrarem no filme, o noivo da Vicky, toda hora no telefone em qualquer lugar ele fala assim, olha, o Mark e a Jodie, eles vão adorar esse negócio. A necessidade de aprovação pelos outros. Lacan falava que nós estamos presos ou alienados no desejo do outro, que o nosso desejo, ele não brota na gente, mas ele brota a partir do gozo do outro. E a ideia é muito interessante. Ele dá um exemplo assim, um menininho de 3 anos, de repente, ao ver a mãe com o irmãozinho bebê no colo, amamentando, ele vê o gozo do irmãozinho sugando leite, naquele prazer. Naquele momento, o menino fica sem fôlego de inveja. Aquela criança que não estava com vontade de mamar, já tinha sido desmamado, estava com a barriga cheia, vendo o prazer do irmão, sente vontade de mamar de novo e regride, e aí começa a chorar, tem que levar na benzedeira. Vocês conhecem isso, né? Você faz? Tá com... chama? Tá com briga, essas coisas. Olha que interessante, isso que excelente exemplo, né? E quantos que, os homens principalmente, né? O meu celular é um troço que atende e responde. Aí eu estou numa roda de amigos, eu começo, meu smartphone tem 4 GB, eu saio na rua, de repente passo uma hora, eu não preciso ter isso. Mas por que eu preciso? Porque eu fui habilitado a desejar aquele celular, porque o meu grupo valoriza isso e demonstra um prazer, uma satisfação, um gozo nesse objeto. Então ele fala que muito do desejo nasce do desejo dos outros. Somos prisioneiros do desejo do outro. E quanto que nesse filme não se expressou? A Vicky ali, toda certinha no mundinho, quadradinho. Quando a Cristina se permite desejar o Juan, começa a se movimentar alguma coisa por dentro dela. Pergunto para vocês, é incomum essa história de ficar com a minha melhor amiga, casar? É muito comum. Por que melhores amigas traem tanto? Por quê? Porque é o desejo esperto. Não. Olha, o namorado da minha amiga, se passasse na rua, eu nem olharia para ele. Mas a partir do ponto que a minha namorada deseja ele, eu já começo a sonhar com o cara, você está entendendo? Esse aprisionamento no desejo do outro, você está entendendo? Essa alienação do desejo. E esse filme deixa muito claro essa questão do fluir de um desejo, algo que nunca é saciado, e o quanto que esse desejo é dependente do gozo do outro, do prazer do outro. Eu acho isso muito interessante. Esse filme é uma excelente... E só fazer uma complementação. Esse Juan é um cara bacana, né? É bonito.
Calma. Vamos pôr uma foto dele. Você vê, é só você dar permissão pro desejo. Você estava falando do jeito quando tem muitas mulheres, né? Em vários países, principalmente da África, por causa de graves guerras, né? Então teve desequilíbrio populacional, né? Então uma pessoa pode ter quantas mulheres quiser ter para voltar a população se equilibrar, está na Constituição, desde que elas possam não ter, né? Então a poligamia também tem a vantagem. Quando a mulher tiver de mal, a outra não está. Mas aí eu acho engraçado, não é só os homens que podem ter várias mulheres. Não é. Tem sociedade. Eu não vou lembrar o lugar, mas eu acho que é na África, num povoado da África, que é uma sociedade matriarcal. E assim, a mulher, ela casa, e geralmente ela casa com vários irmãos. Então você tem 10 irmãos, 5, e elas falam bem tranquilamente assim, mas qual é o preferido? É na frente de todos, assim, esse aqui é o meu preferido, mas aquele ali é legal porque ele faz isso, aquilo. E assim, é bem sincero. Uma parte da Ásia ali que você... Eu não vou lembrar, eu sei que é a África, é raro, Geralmente o homem pode o homem pode ter uma família, a mulher. Mas é que aí também é até uma questão, não estou falando que é certo ou errado, eu não sou sexista. Ô, gente, vamos de cada vez. Vamos de cada vez. Reprodutiva, porque um homem pode se reproduzir com várias mulheres. Agora, ao mesmo tempo, uma mulher não pode se reproduzir com vários homens. É um problema biológico até. Não estou falando que é certo, até porque a gente ultrapassou a biologia. Não ultrapassou, mas superamos conceitos puramente biológicos em vários aspectos, e nesse também tem que ser superado. Mas também é uma coisa que é influente. E também entra uma questão de propriedade, porque assim, até a Revolução Neolítica, mais ou menos, era matriarcal, né? Então, os homens, eles não tinham consciência da participação na fecundação da mulher. Então, assim, a mulher surgia grávida, sabe-se lá como, né, surgia. Então, assim, todos os totens, os deuses, eram todos femininos, não eram masculinos. Daí com o passar de milhões de anos, com a evolução, e começa o início da pecuária, da agricultura, que os homens começam a perceber a participação do falo na reprodução, é que começa o conceito primitivo de propriedade privada, de gerar descendente. Aí o que acontece? Aprisiona a mulher, daí que vira a sociedade patriarcal. Aprisiona a mulher, porque assim, como que eu sei de quem, para quem eu vou deixar a minha propriedade? Para o meu filho, né? Então, a questão da prole, né? Isso. Tem na Anatomia do Amor de Ellen Fisher, que ela conta justamente isso, na evolução do amor, né? E como surgiram essas coisas dessa questão patriarcal mesmo, né? E também da necessidade do homem estar protegendo a prole. É para deixar a propriedade, né? É para deixar, até para quem deixar, não deixar para o filho do outro. Mas aí por isso que tem tão poucas sociedades matriarcais ainda, eu acho. Eu ia dizer. Eu ia falar que, complementando a questão do desejo, o maior desejo de todos nós é se sentir desejado, sabe? E o Juan, ele é o cara que ele quer, é tipo um Zé Maier, assim. Olha que interessante. O Juan, ele deixa bem explícito o desejo dele pelas moças. Então, técnica de sedução do Juan. Segundo, ele tinha uma ótima escuta. Ele prestava atenção a cada detalhe de cada palavra. Ele prestava atenção não só na escuta, mas no olhar. E isso fazia com que a mulher se sentisse atendida e desejada. E depois, por último, para finalizar realmente, era um cara que tinha uma objetividade. Ele não ficava ali ensaboando, ele já ia direto ao assunto. Então você vê, expressão do desejo, uma grande atenção, essa questão de expressar o desejo pela escuta e por estar atento, e depois uma objetividade, fizeram do Juan um cara, como é que chama? Oh meu Deus do céu.
irrecusável, por exemplo. Irresistível, essa é a palavra. Irresistível. Então, por aí já dá para ter uma ideia por onde o desejo feminino flui. Certo? Mas eu acho que, no caso do filme, todo momento ele buscou as meninas, mas ele não deixou de pensar na Helena. Sim. Né? Ele adorava, ele falava de quanto ela era linda, do seu olhar, e trouxe ela de volta para casa, né, naquele suposto suicídio. E aí tem uma fala que ela, né, a Helena fala para ele, você roubou meu modo de pintar. Então dá a impressão de que ele precisa muito mais da Helena do que a Helena, porque quando a Helena veio, ele voltou a pintar, e a impressão é a Helena precisa dele, mas eu senti que ele precisa da Helena. Analisando profundamente assim o Juan, ele é um sujeito da falta e ele vai buscar essa complementariedade nessas parceiras, cada uma no seu quesito, tá certo? Mas isso é bem interessante. Isso ela é porque no sentido ela tem uma identificação muito grande com ele em todos os aspectos, sabe? Inclusive ela fala que ele busca a Helena nas meninas. Ele procurando aspectos. E pelo fato de ser talentosa, ele ajudou bem também, não, Maurício? Tem um técnico, um carrinho do município. Uma lataria bem feita também, né? Uma estampa também. Não ter barriga, vai careca. E também pelo fato de que a Helena representa uma noção de virtude, digamos assim, que para ele é admirável, que é a questão do talento artístico e tal. Ela encarna um ideal de mulher, digamos assim, que ideal para ele, digamos. Porque ela vai falar nessa escola dela, ela era a gêmea, né? Ele tinha talento, mas ela era o gêmeo. E ele, de uma forma que ela é meio implícita, fala que ele roubou isso dela, né? E nas pinturas dele está ela, né? O que mais, André? O que mais? Mais alguém? Mais alguém? Não? Falou. Então só vou falar lembra como você falou da sociedade matriarcal e eu estudo questão de feminismo, né? Gosto muito disso. Então, só para complementar, como o Juan não tem nada assim, ou quase nada de machista, né? Que também bem como o cultural, o machismo ele é cultural. E às vezes nós mulheres apresentamos comportamentos machistas, às vezes sem perceber, tá? É muito implícito já na nossa cultura. E assim, como o Juan toma a Helena como uma referência artística, ela é o gênio, ela é a artista, ela é o destaque, ele é secundário, artisticamente falando, ele é secundário a Helena. E como ele lida bem com isso, né? Porque geralmente, a gente vê muito assim, geralmente não, mas a gente vê muito os homens sempre cortando, talhando, moldando a mulher, não aceitando o brilho, né? O brilho da parceira. E como o Juan lida muito bem com isso. E também aquilo assim, né? A puta, no caso a Cristina, né? Perante o marido da Vicky, ela é a mulher de uma noite só, não uma mulher pra pôr dentro da minha casa. Como ele não tem nenhum tipo de apego com esse conceito machista, né? Da santa e da puta. Isso eu achei bem interessante, né? Um traço de personalidade muito incomum, né? Muito incomum nos homens. É o cara. Além da lataria, do conversível. E ajuda, né? Que mais? Ninguém mais quer colocar nada? Foi ótimo. Então muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.